forma de pensar sobre a vida. Por favor, vocês que estão aqui, eu queria que vocês viessem para cá, ficassem aqui perto. Obrigado pela solidariedade. Você que está me ouvindo nos instantes, já vamos começar a palestra, que vai ser tremenda. Eu queria começar com uma oração, que a palavra de Deus diz que a gente tem que orar em todo tempo, em todo momento, em qualquer circunstância, em qualquer decisão. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, nessa tarde eu quero te agradecer pela oportunidade de poder mais uma vez começar o teu trabalho. Sabemos que esse lugar ele se torna um altar de adoração. São pessoas comuns, somos comuns, mas quando estamos perto de Ti, Senhor, somos diferentes, nós somos mais do que vencedores. Então, Senhor, abençoa o palestrante, toma nas Tuas mãos cada palavra que ele vai dizer. Espírito Santo, esteja presente nos nossos corações. Nós estamos abertos ao Teu mover e a palavra que vai ser liberada através da boca deste homem, em nome do Senhor Jesus, nos guarda, nos abençoa. Obrigado pela oportunidade de poder ouvi-lo, Jesus, ouvir a sua experiência, o que ele passou e o que ele está passando, e aprender um pouco, Senhor, de tudo que o Senhor fez com que ele passasse, porque a Tua palavra diz que nada acontece por acaso, tudo tem um propósito, tudo tem um propósito. Então, obrigado, porque o Senhor está conosco nessa tarde abençoada, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Esse amém foi fraco, foi de... Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos cantar uma canção. Ontem eu cantei essa canção e todo mundo pediu para me cantar de novo. É uma canção que eu gosto muito. Eu gosto de cantar aquilo que realmente fala ao meu coração. E a palavra de Deus diz que lá no céu nós não faremos outra coisa a não ser glorificar o nome de Jesus, amém? A não ser adorar o nome de Jesus, a não ser exaltar o nome de Jesus. Nada melhor do que cantar aleluia para Ele, amém? Vamos cantar, queridos? Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe, você canta comigo. Amém. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração, esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja te adorar com tudo que sou e te render. Glória, aleluia, aleluia, quando lutas vierem me derrubar, firmado em Ti eu estarei, pois Tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a Ti eu canto glória, aleluia. Canta comigo. Aleluia,
palestrante, nos momentos difíceis que ele passou, ele também cantou e adorou ao Senhor. Queria chamar a falar sobre a cor da juventude, o nosso palestrante da tarde, o senhor Vinícius Guimarães, onde ele se encontra. Por favor, querido, queria que você recebesse ele com a salva de palmas. Pode já. E fique atento, porque Deus vai falar com você, amém? Você crê que Deus usa as pessoas para falar com a gente? Eu creio. Você veio, se você está aqui hoje, é porque Deus trouxe você e tem um propósito. Você não vai sair o mesmo, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Querido, Deus te abençoe. Fique à vontade, tá bom? Aleluia. Boa tarde, gente. Boa tarde. Aqui eu vou fazer só, deixar o meu agradecimento, né, ao Everto, né, um amigo meu de longas datas, e ontem o doutor Adnilo falou do trabalho dele, e aqui eu estou realmente calcificando, fortalecendo o que o doutor Adnilo disse, que o Everto é um vencedor, né? Começou lá uma feira de alimentos e agora está com essa feira evangélica e com muito sucesso, como a gente está observando. Eu vou fazer a minha apresentação aqui embaixo e espero que vocês gostem. Pessoal, nós vamos fazer primeiro uma apresentação de uma entrevista que eu dei e logo depois aí eu começo com a palestra, ok? Pode começar. Agora o depoimento de um pai que perdeu o filho para o crack e decidiu transformar o luto em luta contra as drogas. Ele criou uma campanha na internet para alertar outras famílias sobre os perigos dessa droga fatal e emocionou o Brasil. Guimarães é o pai de Tiago, um jovem que aos 30 anos foi mais uma vítima das drogas. Tiago era dependente químico, foi assassinado por causa de uma dívida e enterrado em local desconhecido. O pai, um conhecido advogado do Ceará, conta que o vício do filho começou aos 14 anos. A princípio, o gosto pela maconha parecia inofensivo, até que ele descobriu o crack. São duas vidas, uma é com a droga e a outra é sem a droga. Sem a droga é normal, a gente vive com vida normal. E com a droga não, você começa a ter os efeitos, efeito imediato, tá entendendo? Quase que assim, uma pancada na cabeça, você já começa logo sabendo que o mundo vai ser diferente, que mudou, né? A irmã, 4 anos mais nova que Tiago, não quer aparecer. Ela conta que notou quando o comportamento do irmão mudou. Saía, voltava muito tarde e voltava com muita fome, voltava com muito sono. Foi expulso acho que de 4 colégios, assim, colégios expulso. Para sustentar o vício, Tiago passou a praticar furtos. Depois, assaltos à mão armada. Roubava carros, bancos. Acabou baleado e preso. O jovem, doce e atencioso com a família, se tornou violento. Ele tentou me matar, né? Foi uma confusão muito grande. Então a gente começa a ter medo do próprio filho. E daí é complicado, sabe, cara? É complicado, porque tu tem que expulsar ele, porque senão tu morre. E tu não vai ter chance de salvá-lo, tá entendendo? E foi o que aconteceu. Tiago foi expulso de casa pelo próprio pai. Passou a dormir nas ruas.
Depois foi morar com a namorada, com quem teve 2 filhos. O relacionamento de 11 anos ia bem, até o dia que ela flagrou o companheiro comprando cocaína. Um desespero. Eu acho que eu vi que tudo estava perdido. Eu disse, cara, poxa, Thiago, você falou que não ia te levar a lugar nenhum. Você tá comprando isso aí. E ele chorava, dizia que não era isso que ele queria, mas era uma fraqueza, era como se o corpo pedisse. Não sei, eu não entendia porque eu não usei droga, então eu não entendo isso. No começo do ano, Thiago foi preso pela 4ª vez. A namorada deu um ultimato, pediu que ele escolhesse entre a família e as drogas. Thiago foi solto e não voltou mais para casa. Em junho, Thiago fez o último contato por telefone. Disse que estava no Maranhão com amigos. Há 2 semanas, uma ligação anônima confirmou o fim trágico que a família tanto temia. Recebi uma ligação e disseram que o rapaz matou mesmo o Thiago e matou o outro amigo dele. E essa pessoa mesmo que matou, enterrou junto com o outro no cemitério clandestino. Foi horrível. O pai de Thiago está inconformado. Não pôde enterrar o corpo do próprio filho. Então você luta e perde. Você luta para perder, né? Ou quem consome o crack, né, a família luta para perder. Uma destruição completa, né, de uma vida por conta de uma substância que não tem tamanho, não tem nada, mas é tão devastadora, né? Vinícius transformou a morte do filho em bandeira de luta. Por meio de uma rede social, ele lançou uma campanha na internet para alertar os jovens sobre o consumo de drogas. O recado foi dado em apenas um clique. Em menos de uma semana, mais de 250 mil pessoas compartilharam a mensagem. Calcula-se que 70 milhões de internautas tenham visto a foto da campanha Acorda Juventude. O sucesso foi tão grande que Vinícius chegou a ser chamado em Brasília para uma reunião com o relator da CPI do combate ao crack. Eu não estou aqui julgando aqui, eu não estou atrás de bandido, não estou atrás de quem vende droga, eu só quero salvar uma vida. Uma única vida que eu salvar, com crack eu não tenho esperança de salvar 2. Eu só tenho esperança de salvar uma. Problema de saúde pública. De acordo com o 2º Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, feito este ano, o Brasil representa 20% do consumo de cocaína em todo o mundo e já é o maior mercado de crack do planeta. O psiquiatra Ronaldo Laranjeira é o responsável pela pesquisa realizada pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Ele faz um alerta. O Brasil é um dos poucos países no mundo onde aumenta o consumo de cocaína. Tanto na Europa, nos Estados Unidos, há um nítido declínio, né? O Brasil é a exceção, até mesmo na América Latina. O pesquisador ainda afirma que se nada for feito, a situação tende a piorar nos próximos anos. 1/3 dos usuários de crack morriam nos primeiros 5 anos. Se esse estudo valer para esse 1 milhão de usuários de crack que nós estamos identificando no Brasil como um todo, representa que vamos ter cerca de 300 mil mortes de jovens que vão ter morte prematura, principalmente morte violenta e envolvimento com a criminalidade. Thiago entrou para as estatísticas das vítimas do crack. Os filhos de Thiago, de 10 e 2 anos, não conseguem entender o que aconteceu. A caçula acaba de fazer aniversário. Passou a festa perguntando pelo pai. O menino mais velho acha que Thiago está preparando uma surpresa. Chora, sabe? Sente muita falta do pai dele.
sei lá, com seus pés no chão, e você saber que esse dia vai chegar e que você não vai ter explicação para dar. É muito complicado. Eu não ia perder tempo, né? Eu ia só beijar ele. Só beijar. Eu queria só ficar beijando. Beijando. Era isso que eu queria. Pai de Tiago hoje vive das lembranças. As melhores que tem do filho são da praia, a grande paixão de Tiago. Quando a saudade aperta, Vinícius caminha pela orla de Fortaleza. A gente perde um pouquinho, né, da gente, né, da nossa essência, da nossa carne, e perde até o tempo também, né? Eu não tenho mais 60 segundos, um minuto não tem 60 segundos, só tem 58, aquele, oi pai, não tem mais não. Pois é, gente, fazer essa palestra não é fácil. Não é fácil. Eu não sou palestrante, né? Eu sou só um pai. Eu sou um pai que perdeu um filho. Perdeu um filho assim, bestamente. Né? O filho foi feito para crescer, evoluir, ser gente. E no caso do meu, alguém chegou, bateu na porta do Tiago e disse: eu tenho uma coisa para te oferecer. Eu tenho droga. Mas o infeliz que ofereceu droga para o meu filho, ele não contou a história toda. E só agora eu estou com a oportunidade de falar o que é a droga. Porque eu estou entrando nas escolas, eu estou visitando as pequenas escolas lá no interior, e estou tendo a oportunidade de fazer aquilo que eu não pude fazer para o meu filho, porque eu não sabia como tratar filho com droga. A gente sabe tratar filho sem droga. Filho sem droga a gente manda para a escola, né? Manda estudar, manda para academia, manda passear, compra o presente. E filho com droga, você faz o quê? Não tem nada. Não tem nada escrito, não tem nada estabelecido. E eu só fui aprender isso agora, porque eu peguei e joguei meu filho na rua. E eu fiz a coisa completamente errada, que foi jogar meu filho na rua. Quando eu joguei meu filho na rua, eu joguei ele eu entreguei meu filho aos bandidos. Só fiz isso. Fiz consciente? Não. Né? E hoje eu fui agraciado por nosso Senhor Jesus Cristo para poder levar esse meu aprendizado depois da pancada levada. Então eu ofereço essa oportunidade de falar para vocês. Estou vendo aqui alguns pais, algumas mães, alguns jovens. Todo local, depois vocês vão ver a quantidade de palestras que eu já fiz, até fora do estado, né? E eu ofereço esse momento ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque sem Ele eu não teria condição. Sem Ele eu não teria esse espaço, né? O que foi oferecido aí pelo Everto. Queria pedir uma salva de palmas para o Everto, que está conduzindo esse evento maravilhosamente. Parabéns, Everto. Gente, a minha palestra, ela é designada para os jovens. E eu vou pedir a vocês, os jovens que eu tenho palestrado, jovens de 10 anos, 15 anos, 16, até considerado aí adolescente, até os 20 anos. A formação mental só vai se fortalecer mesmo depois dos 20 anos.
Então eu tenho dado palestra para meninos de 10 anos. Então eu vou chamar vocês, vou conclamar vocês a, nesse momento, não serem os adultos que vocês são. Eu vou convidar vocês para fazer uma regressão e se tornarem uma pessoa de 14 anos. Vou pedir a vocês para se mentalizar com a capacidade de um menino de 14 anos. Por quê? Porque foi a idade que apresentaram droga para o meu filho. E se o meu filho tivesse vindo para uma palestra dessa, vocês no final dessa palestra, vocês vão tirar conclusões de vocês, se alguém oferecendo droga para ele, se ele aceitaria. Então estou chamando vocês, estou convidando vocês a reduzir a idade de vocês e a partir desse momento que vocês não assistiram a palestra, alguém bater na porta de vocês e apresentar a maconha. Porque eu vi uma história de um filho de um pastor, já lá com seus 20 e tantos anos, conhecendo a palavra, e foi namorar com uma moça que usava crack. E hoje ele está na rua. Então, esse convite, eu queria que vocês assumissem agora a postura de adolescentes. Eu vou tratar todos vocês como os adolescentes, como meu filho com 14 anos de idade. Missão Acorda Juventude, que é um testemunho. Não sou palestrante, não entendo de droga, não vou falar aqui da maconha, quais são as qualidades, medicamentosa que ela tem, o que ela tem, o que ela não tem, eu não vou discutir isso. Eu vou falar de pai, de dor, que é eu sou catedrático em dor. Eu conheço tanta dor, que eu me tranquei no quarto quando eu soube da morte do meu filho, e fiquei gritando a noite inteira. Gritando, berrando. E ali eu achava que ia sair daquele quarto doido. Dos meus aposentos eu pensei que fosse sair louco de gritar por conta da falta que o meu filho estava fazendo. É um grito. Missão Acorda Juventude é um grito. É esse grito que eu estou dando aqui. E estou tendo a oportunidade de dar esse grito em alguns lugares que vocês vão ver. E quem era esse menino? Normal. Uma pessoa absolutamente normal. Depois passou a ser assaltante de banco. Depois passou a puxar uma arma e apontar para alguém. Atirar, como ele me disse que tinha atirado em alguém. Aquele filhozinho maravilhoso se tornou um bandido. Por conta de quê? Da droga. Tira a droga, fica o meu filho. E você não capeta. São duas personalidades, os pais, e as orientações que eu estou dando às mães que me procuram. Normal, porque isso aqui foi uma foto minha, né? Ele está lá em cima ali do carro ali com a minha filha, aquela que deu o depoimento. Ele não sabia que ia morrer com 30 anos, ele não sabia de nada. Festinhas, né? Fazendo aqui a primeira estripulinha dele aqui, cortando aqui a partinha dele, como qualquer menino faz, né? Aqui na praia comigo. Nessa idade, 14 anos, meu filho começou a usar droga. Ele tinha essa idade aqui, 14 anos. Não tinha capacidade de dizer não. Pai com a mãe, conflito dentro de casa. Aquela culpa da gente, os conflitos, né? O que desencadeia muita coisa. A criança entra na droga, não é para dizer que quer fumar maconha, não. Ele quer dizer, papai, me escute, me dê ouvido. Aí o pai, querendo progredir na vida, querendo lutar por ele, para dar uma boa condição para ele, esquece que ele existe, ele vai ficando para trás. É isso que acontece. São essas
Essas coisas que eu aprendi depois. Aí junto com a família, aqui viajando, pessoa normal. Não é como passou lá na... Lá na Espanha, ele trabalhando, foi para lá para trabalhar. Gostava de cavalo, mas a droga já estava introduzida nele. A dificuldade é grande para sair das drogas, não é fácil não. Eu encontrei um remédio, nessa minha caminhada que eu tenho certeza que ele teria tirado meu filho. Mas eu não achei esse remédio logo. Esse remédio eu só encontrei depois. Eu encontrei uma esquina, eu trouxe para vocês verem. Acho que tem um retrato aí ele aí estava lá, trabalhava conduzindo caminhão. Ele é motorista, né? E levando cavalos e tal, conheceu boa parte da Europa. Morava só, normal, uma pessoa normal. E o crack é isso aí, ó. A gente luta para perder. A primeira palestra que eu fiz, eu falei para alguns dependentes químicos lá do crack. Eu digo, você entrou no crack? Pois se prepara que você vai morrer. A pergunta era Deus, mas eu estava predestinando a coisa. Por quê? Porque do crack não se sai. Do crack, sai da maconha, pode sair de qualquer coisa, mas do crack não sai. Eu ouvi, uma pessoa falou isso para mim. Uma pessoa falou para mim, ó, o seu filho vai morrer. Eu achava que não. Meu filho dizia assim, ó, meu filho dizia para mim, papai, eu me garanto. Ele dizia para mim, e eu acreditava nisso. Já com seu filho, com a filha, família, com a esposa. O primeiro convite que fizeram para o meu filho, ele usar droga, tinha passaporte para o crack, que é maconha que estão querendo liberar. Né? Vamos liberar a maconha, que é a porta de entrada para o crack. A pessoa é viciada em sorvete, não vai para o crack. Não vai. Mas se ele for viciado em maconha, a possibilidade é grande. E a gente conduziu ele para uma casa de recuperação. Essa foto eu tirei escondida, aqui é a perna dele. Tirei. Naquele momento eu não sabia nem como é que funcionava, não sabia nem o que era droga direito, não tinha nem ideia. E fiquei na luta, paguei a temporada que ele ia passar lá. E quando foi no dia, a droga me explicou uma coisa que eu não sabia. Que quem usa droga, a característica principal dessa pessoa passa a ser a mentira. Eu não sabia sobre droga, mentira, mas é mentira. A pessoa, quando o viciado, ele vai chegar para a mãe e dizer, mamãe, eu quero fazer um curso de inglês, e esse curso de inglês vai me levar a uma condição melhor de vida, a senhora vai ver como eu vou sair das drogas, e eu queria que a senhora pagasse o curso de inglês. O curso de inglês, como a senhora chegou, recentemente a senhora chegou lá na minha empresa, e ela me contou isso aí, ela disse, meu filho, olha, ele mandou uma carta para mim, ele fez uma carta para mim, uma carta maravilhosa. Aí como eu já sei que a droga é a questão da mentira, eu disse, isso aqui é balela. Ele não está dizendo que ama a senhora, ele está dizendo que quer dinheiro da senhora. A senhora não vai acreditar em tudo que ele está dizendo. A senhora tem que se preparar. A senhora não pode acreditar. Então,
eu tenho alertado as mães nesse aspecto também, que ela tem que cuidar de si. E ela tem que observar a palavra, o que é que ele está dizendo para ela. Ela tem que analisar aquilo. Aí com a droga também, as influências, a amizade aí, do Tiago. E aqui, gente? Aquele filho lindo, maravilhoso, foi preso. Foi preso no Maranhão, várias vezes, passou pelo presídio. Costumeiramente ele vivia em presídio, vivia mais em presídio do que fora do presídio. Dentro do presídio ele tinha as condições dele melhoravam, a condição física dele, porque ele tinha uma alimentação regrada, e lá fora ele não tinha. Mas a droga acabou com meu filho. Essa foto aqui, gente, essa foto aqui, eu tirei, eu como advogado eu tenho acesso a entrar no presídio na hora que a gente quer, diferente dos visitantes. Mas nessa foto aqui, eu tirei escondida dele. Eu simulei que estava no celular e tirei a foto. Eu jamais imaginava que meu filho fosse morrer. Eu jamais imaginava que eu fosse fazer uma super exposição do meu filho diante de um público. E eu tenho certeza que ele aprova. Mostra, papai. Porque vocês têm 14 anos. E vocês... para quem chegou depois, eu chamei o público para ter 14 anos. O meu público aqui não tem mais do que 14 anos. 14 anos foi a data que o meu filho foi introduzido na droga, foi apresentado à droga. Então, vocês têm 14 anos. Ninguém vai falar para vocês isso aqui. O bandido não vai falar para vocês isso aqui, ó. Que no meio da história tem isso aqui. Ele vai dizer que a droga é maravilhosa para vocês. Ele vai apresentar como uma coisa que vai dar aquela fissura, que vai dar aquela, o êxtase, aquela coisa toda. Mas ele não vai dizer que no final da história tem prisão, tem humilhação. Ele não vai dizer isso para vocês. E aqui, pessoal, meu filho, ele passou a ter duas personalidades. Uma, com droga. Tira a droga dele. Acaba com a droga dele. Ele volta a ser meu filho amado. O querido, o respeitado. Viajou para o Rio de Janeiro comigo, com um grupo que a gente ficou num apartamento com vários empresários. Não saiu uma moeda do bolso de ninguém. Porque ele estava sem a droga. As portas dos quartos não eram fechadas, não. Um apartamento luxuoso na Barra da Tijuca, cheio de empresário, tudo com a carteira cheia de dinheiro. Ele não meteu a mão. Porque não estava com droga. A droga acaba. Eu não falo de religião nas escolas. Porque se eu falar de religião, as pessoas vão dizer, olha o que ele está querendo. Ele está querendo levar para a igreja. O meu trabalho é um trabalho do pai. Eu faço um trabalho de pai. Eu sou evangélico, mas eu tenho consciência que eu tenho que fazer um trabalho de pai. As igrejas vão fazer um trabalho de evangelização. Eu não posso aproveitar o momento lá e dizer, vamos lá para a igreja. Depois eu vou explicar para vocês como é que eu vou introduzir a coisa da igreja nas palestras. Mas eu não posso chegar e dizer que eu estou evangelizando. Porque a droga não combina com a evangelização. Quem está no mundo das drogas não quer nem saber. Não quer saber de Deus. Ele já está endemoniado, já. Não tem como. Então o bandido não mostra isso aqui para eles. E outra coisa, o traficante não foi vender droga para o meu filho. Quem foi oferecer droga para o meu filho foi o melhor amigo dele. O traficante fica com a banquinha dele lá fora. Aqui não pode ficar, mas lá fora ele fica lá fora. Aqui é um lugar abençoado. Amém? Lá fora, o bandido fica só esperando. Mas quem vai oferecer é o melhor amigo. E a gente que é pai, a gente não quer nem saber quem é que está com o nosso filho. O que é que ele está fazendo? Para onde é que ele está indo? Que hora é que ele está chegando?
a gente não tem essa preocupação, porque a preocupação da gente é correr atrás do dinheiro, não é correr atrás do filho que fica abandonado e cada vez está ficando mais abandonado. Então, muita saudade do meu filho, muita saudade. E aí eu falo para vocês, lá na escolinha onde eu faço palestra, nas escolas, são muitas escolas que eu estou fazendo palestra, aí eu começo a falar, faço todo esse preâmbulo aí de peso, mas eu começo a falar de liberdade, né? O conceito de liberdade. O que é liberdade? O que é liberdade? Estado ou particularidade de quem é livre. Característica da pessoa que não se submete. Estado da pessoa que não está presa. E aqui, pessoal, aqui atrás é o usuário de droga, vem para cá. O usuário de droga não precisa estar de trás de uma grade, não. Ele só está usando uma droga, ele já vem para cá. Só ele está usando, ele já fica preso. Porque o coleguinha chama ele para ir para a praia, ele não vai, porque ele está aqui. Chama o pai para a igreja, não, ele está aqui. Ele não quer ir para canto nenhum, ele está preso, não tem grade. Aqui é plástico. Aqui é a prisão das drogas. Então foi um conceito de liberdade. Para o adolescente valorizar a liberdade. A mãe aqui, na minha caminhada, eu não tenho encontrado muitos pais que dão suporte aos filhos. Eu só vejo mãe. Poucos são os pais. As mães não, as mães estão aqui, sofredora, né? O filho está aqui injetando droga e ela está ali. Ela vai comprar droga às vezes, vai até presa. Mas ela faz isso para ficar perto dele. O amor de mãe é tão grande que é inexplicável. Moça bonita, né? Olha o que a droga fez. Acabou com a vida dela. Essa droga, gente, aqui, essa substância aí, é a substância dos zumbis. Na hora que ela está sendo injetada, aquele pedaço do corpo já começa a apodrecer instantaneamente. Não é um dia ou uma semana depois. Aplicou, está podre. A pessoa vai se degenerando assim, vai morrendo. Aplicou, já está podre. Aquele pedaço do corpo, ali tem fotos que você vê o osso. Mas o bandido não fala nisso quando vai apresentar as drogas. Ele não fala. O bandido não vai lá e dizer, olha, você começa a usar e você vai ser feliz para sempre. Não é assim que funciona. O que funciona é andar para trás. Ele vai andando para trás. Esse menino está me ouvindo lá, ó. Essa aqui também, ó. Eles ficam observando. Eles não sabem. Gente, eu aprendi que os adolescentes não sabem o que é droga. Os adolescentes não sabem o que é droga. Eu estou fazendo assim a ideologia, a ilustração, dentro das salas de aula, dizendo, olha, o coordenador vai trazer para vocês a droga e vai colocar em cima da mesa. Eles vão lá olhar. Eles vão pegar a droga e talvez até usar, se deixar. Eles não sabem o que é isso aqui, porque eles vão pegar. Vocês querem ver ele não pegar? O coordenador vai trazer uma serpente e vai colocar aqui em cima aqui uma jararaca, uma cascavel. Manda o adolescente chegar lá e pegar. Ele não pega, porque ele conhece. Ele pega na droga porque ele não conhece. Nós é que temos que ensinar o que é droga para eles. Nós que perdemos filhos. Os
educadores já têm que começar a explicar, porque ali muitos serão salvos. De um contingente de 300 mil jovens que estão viciados em crack, pouquíssimos, quase todos, vão morrer prematuramente. Geralmente a sobrevida é só de 5 anos. O crack é devastador. Isso aqui é um lar. Isso tem porta. Esse lar é maravilhoso. Tem um teto, tem folhas. Maravilhoso. Vocês não duvidem como esse lar é maravilhoso. O que não é maravilhoso é esse daí. Coberta, só não tem janela. E a pessoa sai uma vez por semana para pegar sol. Aquele atrás, ele pode sair todo dia, mas esse aí não. O meu filho morava no lado desse aí. E eu uso, gente, todo tipo Eu uso todo tipo de artimanha, de qualquer coisa, para mexer com a cabecinha do jovem. Eu trouxe esse equipamento dos Estados Unidos, que ele mede, ele é uma régua. E eu vou medir para vocês 2 metros. 2 metros por 2. Estou usando uma maquinazinha, mas eles estão vendo que é uma coisa diferente. Tudo que se faz diferente, eles vão ficando conhecendo. Eles vão dizer: rapaz, ele está usando uma máquina que mede, coisa bacana. Mas logo depois eu vou dizer para eles por que eu estou medindo. Eu estou medindo porque a casa do meu filho era de 2 metros por 2. 2 metros por 2, e moravam 16 pessoas dentro. 16 pessoas dentro. E pasme, todos eles tinham que lavar a cueca do meu filho, porque tinham medo do meu filho. Todos eles lavavam a cueca do meu filho, porque tinham medo dele. E o meu filho, fosse vivo, ele dizia: faça isso. E vocês têm 14 anos, e vocês têm 10 anos. Alguém vai oferecer droga para vocês. Lá mais na frente, se alguém, vocês lá com 30, 40, 50 anos, alguém vai oferecer, o cara não vai oferecer. Vai oferecer uma pessoa que não tem formação ainda, que não tem orientação, que não foi orientado, para dizer que a droga é só o começo do pior que pode acontecer na vida dele, e que ele vai se arrepender. E quando a pessoa foi lá, as histórias que falam do meu filho é que ele foi assassinado, ou pode ter sido assassinado por tiro, ou pode ter sido amarrado num pneu. E a gente vai já fazer aqui uma dinâmica com relação a esse pneu, que foi amarrado num pneu e jogado no rio, e o corpo dele nunca foi encontrado. Mas o bandido não diz isso para ele. Gente, eu vou fazer aqui uma dinâmica aqui com vocês. Quem já assistiu a palestra, por favor, não fala. Mas vocês sabem o que é isso aqui? Uma garrafa. Como é teu nome? Dayara. Pessoal, palmas para a Dayara. Ela errou. Não é garrafa. Quem pode dizer mais alguma coisa disso aqui? A Dayara descobriu. Palmas para ela que ela descobriu. Isso aqui é uma privada, gente. Como dizia lá no meu passado, na Cintina. Eles pegam a garrafinha dessa e urinam aqui dentro e joga lá na ponta lá, porque se ele sair para urinar e pisar no pé de alguém, aquele alguém pode não gostar e pode matar, tirar a vida dele por conta porque ele não fez a urina aqui. Gostei, você foi a primeira pessoa que acertou assim de segunda, né? Quem usa droga está preso, não sabe.
A mãe. A codependente é uma sofredora. Ela é tão sofredora, quando ela vê o filho usando droga, que ela esquece de si. Aí o marido abandona ela, porque ela começa a ficar feinha, porque mulher é bonita, é aquela que se cuida. E ela não se cuida, ela passa a ficar feia. Então, aquilo que ela era antes, ela vai ficando isso aqui. E eu falo para os meninos lá, e falo para vocês que têm 14 anos, o que é que a droga vai fazer com a mãe dele? Gente, a droga vai fazer com a mãe dele uma das coisas piores que ela já imaginou na face da terra. Um belo dia o filho dela vai preso, e ela vai ter que se despir, ela vai ter que ficar nua, na frente de pessoas que ela nunca imaginou, e que ela nunca esperava, e ela vai ter que se agachar no dia da visita, nua. A droga vai fazer isso com ela, para ver se não tem alguma coisa dentro dela. A droga traz humilhação também. A droga vai trazer humilhação também para a mãe. Não é só para o filho, ela atinge o contexto, o professor, pai, os irmãos, a família. E aí, gente? Vou oferecer para vocês uma pedra. E essa pedra, ela vai levar ao seu corpo, ser amarrado no pneu e ser jogado no rio. É isso que acontece. Então a dinâmica que eu faço lá com os meninos, eu digo, mas existe um pneu amarrado na cintura. Vamos lá, existe um pneu? Tá fraco. Vocês imaginam o menino falando, vamos lá. Mas tem um pneu? Amarrado na cintura. Tá fraquíssimo. Tem um pneu? Amarrado na cintura. Fraco. Tem um pneu? Amarrado na cintura. Não é para esquecer. Não é para esquecer. Tem um pneu amarrado na cintura. É a minha vozinha. Que eu faço também uma dinâmica lá, é o seguinte, ó, alô, vovó, a senhora já fumou maconha? Não, meu filho, nunca fumei. Eu com o telefone aqui, nunca. Ô, Tiago, e você? Já fumou maconha? Não. Não, por quê? Porque eu vou ficar com o pneu amarrado na cintura. Vou perguntar de novo para ela, que ela está sabendo mais. Vovó, a senhora já fumou maconha? Não, meu filho, nunca fumei. Eu vou fazer a pergunta pro Tiago. Tiago, você já fumou maconha? O Tiago vai responder o quê? Sim. Sim, palmas para ela. Ela errou. Foi amarrado num pneu e jogado dentro de um rio. Essa é a dinâmica, essa é a conversa que eu tenho com os meninos, para que eles se lembrem que existe um pneu amarrado na cintura. Por que não? A maconha, gente, é a porta de entrada. Eu botei uma porta velha para a porta, é uma porta de entrada para outras drogas. Ela vicia. Ela cria todo tipo de doença mental. Ela vai levar a pessoa ao quê? A uma doença mental, né? A esquizofrenia. E a prisão. Então, para quê? Por que libertar? Por que liberar a maconha? Aí eu falei daquele remédio para vocês. Vocês têm 14 anos, eu vou dizer que para o crack só existe um remédio, eu encontrei esse remédio. Só existe esse remédio. O dependente químico, ele vai fazer terapia, mas um dia vão oferecer droga para ele ou bebida, e ele vai voltar. E esse remédio que eu encontrei, só tem esse. Só existe esse, que é a Bíblia Sagrada. Para a droga, não tem outra saída. Para o crack, não tem outra saída. Quando disser que meu filho ia morrer, se eu soubesse da palavra, naquele momento,
eu teria amarrado ele na Bíblia, para ver se ele escapava. Mas a meninada, eu estou falando isso, a introdução que eu falo é essa daí. Dizer para eles que é por aí o caminho. Joga uma imagem dessa para mexer com os 14 anos dele lá, os 14 anos de vocês. Dentro de uma palestra aparece uma marmota dessa. A gente já começa a mexer, eu faço tudo para mexer com a cabecinha deles. Aí, gente, fala de liberdade, né? Essa postagem que eu fiz no Face aí, ela foi reverberada no país inteiro, né? A gente chegou lá fora, também as pessoas reconheceram o trabalho que a gente está fazendo nas escolas. Aí vieram entrevistas, muitas entrevistas falando sobre essa problemática. Liberdade. Pneu. Existe um pneu? Amarrado na cintura. Não, tá fraco. Não, sinceramente. Existe um pneu? Amarrado na cintura. Isso. Mas o traficante não avisa isso não. Que existe um pneu. Ó, meu filho, você vai comprar aqui a droga, mas tem um pneu amarrado na cintura. Ele não vai dizer isso. E aí eu fui chamado ao Congresso Nacional, né, para fazer parte dessa frente parlamentar mista do Congresso, que fala sobre, defende para acabar com o crack, né, que não dá para se acabar, é ilusão, mas pelo menos ameniza alguma coisa. Ou seja, esse trabalho que eu venho fazendo, imagine a força que isso tem me dado. Agora eu sozinho, gente, não dá. Tem que ser com o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo do lado, lendo minha Bíbliazinha de manhãzinha, sabe? Senão não funciona. Senão eu não estaria aqui. Eu tinha lá dois caminhos, né? Ou luto, ou a luta. Eu tô aqui lutando, ó. Uma hora dessa era para eu dar meu trabalho, né? Lá com o meu sócio, eu trouxe algumas pessoas lá da imobiliária, que é a V2 Imóveis, que é que me patrocina, eu não tenho um patrocinador. Então a gente está numa luta, eles vêm me ajudando. O Luiz, cadê o Luiz? Luiz, gente, não é fotógrafo não, viu? Vai pensar que ele é fotógrafo aqui, mas ele é um camarada que vende imóveis. Está na luta para vender imóveis, sabe, é português, não tem nada, o trabalho dele lá na imobiliária não é nada de fotografia não. É um homem que tirou como é que se diz? Tirou o tempo dele para estar aqui, me ajudando. Aí vieram as viagens, né, para essa missão Acordo de Juventude, né? Tem me levado a outros lugares, a outras cidades. Isso aqui a meninada gosta de ver, uma foto dessa, você está dentro da cabine do avião. Isso aqui é minha namorada, mulher que eu amo, está aqui na ponta. Gente, estava em Miami, e esse casal aqui com os filhos dele, olha, eu vi vocês lá no Brasil, eu estou acompanhando o trabalho que vocês vêm fazendo. Mostro esse tipo de coisa lá na escola, lá às vezes está na hora do lanche, está na hora do almoço, olha aqui, ó. Mas tem um sentido, eu vou dizer o que é. Dr. Christian, aqui, ele é um juiz, né, da quinta vara da infância, quinta vara criminal da infância e da juventude. Todo santo dia lá o que tem de menino infrator, que matou, que roubou, é com ele. E essa mãezinha aqui, gente, estava lá pedindo, excelência, doutor, ela já sabe até falar, ela já está quase uma advogada. Excelência, eu queria pedir o senhor para liberar meu filho, porque agora eu estou sentindo que ele quer sair das drogas, ele não vai mais voltar. Eu tenho certeza, eu como mãe, aí o doutor Cristo, mas minha senhora, como é que a senhora sabe como é que funciona? O seu filho já é a 8ª vez que eu estou soltando ele, e dessa vez eu não vou soltar. E ela no choro, né? Então a mãe, o papel da mãe é o que eu tenho visto maravilhoso. Eu não vejo muitos pais assim. Você não vê o pai lá na delegacia, o pai não quer nem saber. Aí, gente, a gente foi vendo aí, eu vou passar aqui algumas pessoas que
que também estão militando nessa esfera, assim, os militares estão fazendo um papel também dentro das escolas, que é muito bom. Ninguém fazia nada, agora já está fazendo, agora já estão fazendo. Os militares estão indo para as escolas para falar sobre drogas, para orientar. Está faltando orientação. Doutor Socorro, aqui o Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça, doutor Ricardo, trouxe essa foto aqui com o jogo, que é uma foto bonita, mas o Ministério Público, que são os promotores de justiça, também estão se envolvendo. O Ministério Público está indo para cidades para fazer palestras também. Então as igrejas estão fazendo seu papel também, estão falando sobre drogas, estão preparando os irmãos para isso. O voluntário da OAB, a OAB está fazendo também um trabalho, vai para as escolas, vai nas cidades. O município, a Juliana Sena. Gente, isso aqui é o tipo de comunicação que a gente tem que fazer dentro das escolas. Você não pode só chegar lá todo adulto e levar uma mensagem. Você tem que levar a mensagem do nível deles. Eu estou fazendo isso. Deus tem me dado orientação para isso, para que eu desça e faça o papel de levar a comunicação da forma que eles podem entender. Depois eu vou explicar, isso aí é a brincadeira que eu faço com a meninada. Aí eu fui atrás de aprender um pouquinho sobre droga, não sabia nada. Isso aqui, gente, é uma academia dentro de uma casa de recuperação de dependente químico. Essa senhora, ela é uma voluntária. Então eles estão fazendo um papel assim, maravilhoso, mas é uma prisão. Ele está aqui dentro de livre e espontânea vontade, as portas são abertas, quer sair, pode sair. Agora os que querem ficar lá dentro para poder sair das drogas, é assim. Eles se alimentando, aqui eu estou comendo a comida que eles fazem lá, certificado que a gente tirou. Lá com os meninos, lá a gente bota, quando você bota a fotografia dela, uma imagem dessa aí, os meninos começam a gritar, aquela coisa toda. Aí eu digo, aí eu jogo o Ceará, aí que eles gritam mesmo, aí eu volto pro meu time, que é o melhor mesmo, tá na terceira, mas é o melhor. Peço palmas também, tal. Gente, eu tenho feito aqui faço pesquisas também com os alunos, não é só chegar lá e falar. Eu quero escutar deles o que é que eles sabem sobre drogas, qual o pensamento deles, se alguém já morreu na família deles, se alguém foi preso. Então a gente está coletando também informação também, que eu acho que vai ficar aí para a gente mandar essas orientações para as escolas também. É um trabalho que é a missão, que faz parte da missão Acorda Juventude ali, ó. Isso aqui foi uma equipe lá do escritório que a gente foi fazer um trabalho com essa Torre des Homens. Eles fazem um trabalho fabuloso, que é a conciliação, o entendimento com o aluno que está criando problema. Antigamente, qual era o raciocínio? Deu problema, joga ele na rua, expulsa. Eles estão ensinando a não expulsar, que é o quê? É uma saída inteligente, porque aquele rapaz pode ser o quê? Pode ser aproveitado. Ele pode aprender a não se meter mais com a droga. Aí a nossa palestra virou, a missão virou palestras, que é o que eu faço com vocês aqui. Tem momentos lá que eles fazem isso, sorriem, e tem momentos que eles choram. Aí eu peço algum deles lá para contar quantas pessoas. Eu trouxe só um pouquinho, gente, aqui, porque senão a gente vai tomar muito tempo. Está faltando 10 minutos. Depois eu queria só fazer um sorteio aqui com vocês, Luiz. Era bom a gente colocar, os papéis, para... Gabi, tu ajudei a distribuir os papéis? A gente vai fazer aqui um sorteio de livros e caixa de chocolate, que é o que eu faço com os meninos. Então a palestra está sendo escutada por muita gente, muitos alunos, em muitos lugares. Aqui é só um pouquinho Aqui, gente, é dentro da Federação das Indústrias, com os empresários também. Eu faço palestra também das empresas, e depois com os funcionários deles. Aquela casa lá que eu mostrei, ó, de palhinha,
Aqui, essa turma todinha mora dentro dessa casa aqui, ó. Eles são dependentes, eles estão atrás de abandonar a droga, né? Aqui eu recebi lá um prêmio deles lá, isso aqui é lá no Maranhão. Aqui é dentro da conta, uma empresa. E aí, vou passar aqui mais rápido aqui, porque senão vai atrasar. Que é em praça pública. Então vai ficando alguma coisa, vai ficando para os pais. Alguma coisa que eu estou aprendendo, eu vou mandando para os pais. Não fiquei só para mim. Nem negligenciei ficar sem fazer nada. Meu filho morreu. E aí, o que é que eu faço? Porque aqui atrás, o que foi que houve com meu filho? É isso que eu estou fazendo. Quando eu estou com os meninos desse aqui, eu estou o quê? Eu estou me energizando. De alguma forma, eu estou resgatando meu filho. Isso na escola, eles ficam... Essa mocinha lá está dizendo, aprende, eu quero aprender alguma coisa sobre droga. Aí a gente faz exercício de relaxamento, fotografias, liberdade. Eu estou escrevendo, pessoal, um manual de instrução, eu não sabia. Eu não tinha manual de instrução. E agora, como eu estou aprendendo alguma coisa, eu estou escrevendo um manual de instrução para os pais para dizer, quando seu filho estiver nas drogas, o procedimento tem que ser esse. Porque hoje, se alguém oferece droga para os nossos filhos e eles se envolvem, a gente não sabe fazer nada, a gente não tem ideia. Gente, quando apareceu o bolo, né? Sorvete, tudo que eu botei aqui de liberdade, tal, para fazer essa pergunta aí, qual o maior desejo do ser humano? A gente tira a religião de lado, bota assim de lado só um pouquinho, mas a gente vai fazer uma pergunta assim, o que é que o ser humano quer? O que é que ele deseja? O que é que aquele adolescente que não se envolveu com droga, o que é que ele quer? E quem se envolveu também? Ele quer isso aqui. Ele quer ser feliz, todo mundo só quer ser feliz, ninguém quer ser infeliz. E a droga traz a infelicidade. Não me ofereça pneu. E aí lá nas redes sociais pediram para eu falar, e sempre nas palestras eu estou falando, falo de Deus. Deus, só existe uma saída. Só existe uma saída, é a aproximação, é o envolvimento, é se agarrar com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque de outra forma não dá, não tem como. Família, a igreja também, conjunto, juntar a família, se falta isso hoje na sociedade. Professores, né? A gente faz sempre essa homenagem aos professores, porque os professores é aquele profissional que ele só faz acumular informação e vai passando para os nossos filhos. Se ele tem uma orientação nesse sentido aí, ele vai chegar e vai orientar bem. Se ele não sabe, ele não orienta nada. É uma doença, droga é uma doença. A dependência química tem cura? Tem. Existe a cura. A cura está em você, não tem como. A dependência química ocorre por falta, também imagina, pessoal, depois vai ter o sorteio, a gente vai fazer um sorteio para vocês, viu? A dependência química ocorre por conta de falta de moral? Não. Meu filho não era um cafajeste, meu filho não era uma pessoa sem moral, meu filho sempre andou ali com as outras pessoas, nunca foi de mexer nada em ninguém, mas com droga, ele perdeu moral, perdeu caráter. Então ele com droga ele era uma pessoa, ele sem droga é outra. E as famílias precisam entender isso. Mas no finalzinho o que eu queria mesmo era deixar assim uma ideia do meu filho. Porque meu filho morreu e com ele morreu a droga. Na nossa família. Mas ficou ele sem droga. A imagem que eu tenho do meu filho, eu não tenho meu filho usando droga. Não fica na cabeça do pai, como é que vai ficar? Nem na cabeça da mãe. O que fica a ideia daquele filho maravilhoso que a gente teve,
para ele ser gente, para ele vencer, para ele ser feliz. Então o Tiago trabalhou comigo lá no PAN e no Parapan, lá do Rio de Janeiro. Eu era diretor da Associação Brasileira das Padarias, e aí eu levei e ele trabalhou normal, não tinha droga. Ali com o Bernardo, Jornada nas Estrelas. Esse é o Tiago, meu filho, que eu quero que fique na mentalidade de vocês, não é aquele lá não. Eu quero que apague aquela ideia lá. Servir aos atletas lá, ó. Bandeja, para servir aos atletas do PAN e do Parapan das 3 Américas. É uma pessoa carinhosa, generosa. Agora bota droga numa pessoa para você ver a coisa. Não tem um não. Ninguém. Entrou droga, acabou. Entrou inimigo, acabou. Esse é o meu filho, que vai ficar na minha lembrança, que eu quero que fique na lembrança de vocês no finalzinho dessa palestra aqui. Lá está o Tiago lá na ponta. É o ministro aqui dos esportes. Aí essa foto, eu trouxe essa foto não para fazer apologia política. Né? Eu sempre falo nas palestras o seguinte: eu não quero ser político. Eu peço aos meninos como eu vou pedir a vocês. No dia que vocês me verem lá no cartazinho pedindo voto, não votem. Eu não estou pedindo voto, nem gosto de político. Como eu também nas minhas palestras não cobro nada. As pessoas começaram a dizer: não, você está querendo dinheiro. Não está querendo dinheiro não, rapaz. Estou querendo resgatar uma dor, resgatar uma condição que eu perdi. Esse é o Tiago. E eu agradeço a paciência de vocês, e a gente vai fazer agora o sorteio, que é os brindes que eu trouxe para vocês.